Olá, meus amigos. Separei um corte especial aqui, uma mensagem fantástica, poderosa, fascinante, que vai tocar o seu coração. Eu tenho certeza que essa mensagem do pastor Rafael Rossi vai falar ao seu coração. Talvez seja para você que está passando por tribulações, por dificuldades. Estamos aí pertinho de Jesus voltar e a pergunta é como a gente consegue viver em meio às tribulações, às aflições da vida. Então, eu estava vendo essa mensagem e achei ela muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo. Testemunho fantástico e também uma mensagem que ele dá para aqueles que estão aguardando a volta de Jesus. Vamos ver essa mensagem agora comigo. Aproveita, Não teve compartilha, tempo de curte e comenta aproveitar a aqui esse neta. vídeo. Vamos lá. Não teve tempo de quase nada. No último dia de vida dele, Presta atenção. o médico que estava cuidando chamou toda a família. Ele falou assim: olha, o Milton não passa de amanhã. A situação agora já tomou completamente. Até aqui nós tentamos dar para ele qualidade de vida, mas a partir de agora já não tem mais o que fazer. Ele já chega no momento final de vida. Uma coisa nos chamou a atenção, porque Milton dizia que não sentia dor, embora os médicos dissessem era para ele estar sentindo muita dor, mas ele dizia que não sentia dor. Ele até falava assim: olha, podia ser pior, eu podia estar com dor, mas eu não estou com dor. Nós reunimos a família toda em volta do pastor Milton. Estávamos todos nós ali. E sabíamos que era o momento final. Eu não sei se você já viveu isso na sua vida, de estar na beira da cama de alguém que vai morrer e essa pessoa diz as últimas palavras de vida. É algo assim forte. Ele começou a falar as últimas coisas que ele queria dizer. E sabe o que ele falou? Uma das últimas coisas, ele falou assim: para mim, para minha esposa, para minha cunhada e para o meu concunhado. Ele falou assim: ensinem os meus netos nos caminhos de Deus, porque lá no céu eu quero fazer com eles tudo que não deu tempo de fazer aqui. Uau! Alguém morrendo. O que saía dele é: vamos nos preparar para o céu. Naquele momento eu entendi. Milton tinha um câncer, mas o câncer não tinha ele. Milton tinha um problema, mas o problema não tinha ele. Se o problema tivesse tomado o Milton, o que sairia da boca dele seria blasfêmia, xingamento, revolta, amargura. Mas há tantas pessoas que diante das dificuldades e dos problemas não permitem serem desconfiguradas, porque uma coisa é o problema estar em você e outra coisa é você ser tomado por esse problema. Os leprosos são um exemplo clássico disso. A lepra estava no corpo, mas a lepra não estava na alma. A doença pode estar no seu corpo, mas a doença não deve tomar conta da sua alma, porque quando a doença toma conta da alma, já não tem mais esperança nenhuma para você, já não tem mais nenhuma saída, já não tem mais nenhuma oportunidade. Agora, não permita, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que o problema tome conta de quem você é, porque quando esse problema toma conta, o que sobra é frustração, decepção, amargura, tristeza. Essa lição ficou vívida na minha mente e me acompanha até hoje. Alguém que sabia que ia morrer e em momento algum questionou a Deus. Num blog que ele tinha na internet, ele escreveu nos últimos dias assim: não vejam isso como uma derrota, Deus sabe o que é melhor. Sou grato a Ele pelos 51 anos de vida que Ele me deu. Ele escreveu, digitando com muita dificuldade. A cabeça lúcida, o corpo fraco. Quando eu olho para essa história dos leprosos, eles somente conseguiram
receber a cura que receberam? Porque a doença não estava no coração. Olha só, eu contei para vocês que quando uma pessoa recebia o diagnóstico de lepra, quem dava era um sacerdote, correto? Então o sacerdote é que dizia: leproso, tem que sair da cidade. Da mesma forma, era o sacerdote que dava o diagnóstico de cura. Porque o que poderia acontecer? Aparece uma mancha na pele da pessoa, ele se apresenta ao sacerdote, o sacerdote olha e fala assim: lepra. E nesse momento ele não pode nem voltar para casa, não pode pegar nada, ele tem que sair da cidade. Aí essa pessoa vai embora, sai da cidade, porque era um leproso, não podia se aproximar de ninguém, não podia entrar na cidade, não podia ter contato com ninguém, então ele ia lá para o lado de fora. Mas digamos que ele ficasse 4, 5, 6 dias do lado de fora, e aquela mancha na pele desaparecia, já não tem mais mancha. Aí o que ele fazia? Ele pedia autorização para entrar na cidade. Quando a autorização era dada, o leproso entrava e as pessoas começavam a gritar: leproso, leproso, leproso. Todo mundo corria, se afastava, entrava em casa, fechava a porta. O leproso passava e ele se apresentava para o sacerdote. O sacerdote olhava e falava assim: de fato, a mancha sumiu, não tem mais nada. E se a mancha sumiu e está curado, se está curado pode voltar para casa. Então o sacerdote dava o diagnóstico de doença e o diagnóstico de cura também era dado pelo sacerdote. Esse é um detalhe importante, porque quando os leprosos avistam Jesus e começam a gritar: Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós, Jesus, Jesus. E Jesus então volta-se a eles. Jesus diz o quê? Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Por que apresentar-se aos sacerdotes? Porque era o sacerdote que daria o diagnóstico de cura. Mas eu lhe pergunto, algo interessante dessa história: quando Jesus manda os leprosos irem se apresentarem aos sacerdotes, eles estavam curados? Estavam curados ou não? Jesus curou e falou assim: agora que vocês estão curados, vão lá e se apresentem. Foi isso que aconteceu? Não. Jesus falou assim: vocês querem ser curados? Queremos. Então vão lá, se apresentem aos sacerdotes. E eles partiram para se apresentarem no templo aos sacerdotes doentes. Quando eles foram curados, a Bíblia descreve: indo eles no caminho, foram curados. Eles poderiam até duvidar, mas veja a reação deles. Eles pediram a misericórdia de Jesus, eles pediram que Jesus tivesse compaixão deles, e Jesus fala assim: tá bom, vocês querem compaixão? Vão lá e se apresentam aos sacerdotes. Mas eles não estavam curados. Eles poderiam parar e dizer assim: Jesus, espera aí, o que é que nós vamos fazer lá? Olha a nossa situação, olha como é que está o nosso corpo, nós somos leprosos, nós vamos perder tempo lá, não tem nada para fazer. Então Jesus faz o seguinte: cura primeiro, e depois que nós formos curados, nós vamos. Se eles tivessem pedido isso, também não teriam sido curados, porque antes da cura veio a fé. Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E eles caminharam, e eu acredito que eles caminharam uma boa distância. Foi tão pertinente a distância que eles caminharam, que 9 não quiseram voltar. Ah não, voltar para lá está muito longe, vamos seguir para frente aqui. Só um resolveu voltar, quando eles perceberam que estavam curados. Eles foram caminhando, 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 caminhando. E na Bíblia nós não temos nenhum momento que eles começaram a duvidar. O que nós estamos fazendo? Por que nós vamos lá? Mas porque a doença não estava no coração, a doença estava no corpo, eles obedeceram a Jesus e foram caminhando, 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 até que um olhou para o outro e falou assim: ei, seu nariz voltou. Voltou? Voltou mesmo, meu dedo voltou, o seu também. E eles começaram agora a olhar uns aos outros e perceberam que estavam curados. Olha, imagina só,
Para um leproso que vivia do lado de fora, longe da família, longe de tudo e todos, a cura não significava apenas viver um pouco mais e ter mais qualidade de vida. A cura significava a volta das possibilidades. A cura significava retornar para casa. A cura significava estar nos braços de quem você ama. E é tão bom voltar para casa, né? Depois de 11 dias fora de casa, hoje eu vou voltar para casa. Estou tão feliz. Quando eu chego no aeroporto, sento na cadeirinha e vejo Brasília na telinha, me dá uma coisa tão boa no coração. Voltar para casa. Retornar para casa. E eu paro para pensar naqueles leprosos, quanto tempo estavam do lado de fora da cidade. Quantos anos vivendo à margem de tudo e de todos. E foram curados, porque eles obedeceram. Sabe que a nossa fé, ela pode ser medida. E Jesus disse que a fé pode ser medida. Ele até falou de fé do tamanho de um grão de mostarda. E tem gente que me pergunta assim: pastor, como é que eu posso medir a minha fé? Como é que eu posso saber o tamanho da minha fé? Eu vou lhe dar a resposta. A capacidade ou o tamanho da nossa fé será medido pela nossa obediência. Quando você obedece, você tem fé. Quanto mais você obedece, mais fé você tem. Aqueles leprosos tiveram fé, porque obedeceram, vão, e eles foram. Eles não estavam curados, e no caminho eles foram curados. Ok, pessoal, que mensagem, né? E aí, será que nós temos fé semelhante daqueles leprosos que foram curados no decorrer do caminho e receberam lá a cura, né? Quando eles se apresentaram diante do sacerdote? A caminhada cristã é assim. É preciso que haja fé, é preciso que haja confiança em Deus, é preciso que a gente entregue a nossa vida, nossos caminhos ao Senhor. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se tocou, coloca aqui nos comentários o que você achou sobre essa mensagem, se ela falou no seu coração. Se você gostou mais ainda, você pode compartilhar ela com alguém que você ama, o que você quer que escute essa mensagem. Aproveita e se inscreve aqui, porque a gente vai trazer mais conteúdo aqui, cortes especiais, preparados especialmente para ajudar você na sua vida e na sua jornada espiritual. Combinado? Até o próximo vídeo.